O jejum intermitente vem ganhando cada vez mais adeptos. E você, conhece essa prática? Já fez? Tem muitas dúvidas? Se você quer conhecer mais a fundo a prática do jejum intermitente, fica comigo até o fim do vídeo, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Sauderia Tudo Mais. Você que é saudeiro, saudeira, que chegou até aqui, que já conhece o nosso trabalho, muito obrigada pela sua audiência. E se você é novo aqui no canal, não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever agora. É aqui embaixo no botãozinho de inscrição e do lado tem o botão de notificações. Quando você clica nesse botão, o YouTube sempre te avisa quando tem vídeo novo no canal. Hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Eu, Viviane, aprendi desde pequena que ficar muitas horas sem comer não era bom para a nossa saúde. Por isso eu tô cheia de expectativa para essa entrevista com a Renata, que vai explicar para a gente tudinho sobre jejum intermitente. Renata, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Viviane, eu que agradeço o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando hoje com você sobre o jejum intermitente. Olha só, gente, a Renata, ela é nutricionista, Renata Borges, nutricionista, educadora física e mestre e doutora em nutrição esportiva, sabe tudo sobre jejum intermitente. Mas antes, quero pedir você para curtir esse vídeo, porque isso é muito importante. Ao curtir, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e distribui para mais pessoas. E o Instagram da Renata, a Renata é muito ativa nas redes sociais, o Instagram já está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, eu quero começar do começo. Quero entender o que é jejum intermitente. Como eu disse, eu sempre aprendi que a gente não deve ficar muitas horas sem comer, que isso não faz bem para a nossa saúde, para o nosso organismo. Então, começa me explicando o que é o jejum intermitente. Certo, então vamos lá. Ao contrário do que as pessoas costumam pensar, o jejum intermitente ele não é um tipo de dieta, e sim uma estratégia de alimentação que consiste em você alternar períodos em jejum com janelas de alimentação. E isso foi muito propagado, digamos, essa questão que você disse sobre ficar muito tempo sem comer não é interessante, foi muito propagado, principalmente ali depois da Revolução Industrial, onde existia a necessidade de apontar ali o consumo de alimentos a cada 3 horas. Então, a gente tinha esse mito que comer a cada 3 horas era o mais saudável, até porque estava muito mais fácil o acesso aos alimentos. Então, tudo isso que foi propagado por essa indústria de alimentos, nos dias de hoje, a gente sabe que não é o que mais traz benefícios para a nossa saúde. E quando a gente pensa em estratégias de emagrecimento, que primordialmente as pessoas associam o jejum com estratégias de emagrecimento, a gente, justamente isso não te faz ter um bom resultado. Pensa comigo, por que a gente tem que comer a cada 3 horas, mesmo sem ter fome, se você quer emagrecer? Qual que é o sentido de você falar assim, eu não estou com fome agora, mas eu tenho que comer, porque senão eu não emagreço? Será que realmente tem esse efeito positivo no metabolismo? Então, a gente já sabe hoje que o jejum intermitente é um grande aliado de dietas de emagrecimento e a gente consegue inúmeros benefícios também com a prática do jejum. O principal benefício do jejum intermitente é o emagrecimento, a perda de peso, ou tem outros benefícios também associados a essa prática do jejum intermitente? Tá. O emagrecimento, Viviane, ele não é o principal benefício, ele está de longe a ser o principal benefício. O jejum intermitente tem inúmeros benefícios. O emagrecimento é o que mais a gente costuma ouvir falar na realidade, porque as pessoas, grande parte das pessoas querem emagrecer, né? Todo mundo está relativamente insatisfeito com o peso e mulheres, principalmente, sempre querem perder uns 3 quilinhos, algo mais ou menos nesse sentido. Porém, o jejum intermitente ele tem inúmeros benefícios que vão desde a nossa questão metabólica, então ele melhora os indicadores metabólicos, ele melhora o nosso microbioma, o jejum intermitente aumenta os genes anti-envelhecimento, jejum intermitente também pode melhorar as nossas sinapses cerebrais, faz com que a gente tenha uma função melhor de memória, de cognição, de aprendizagem, e também relacionado a vários sistemas do nosso corpo, então sistema cardiovascular, sistema hepático, tudo isso é melhorado com o jejum intermitente. Além disso, quando a gente fala das doenças mais da atualidade, né, que as pessoas vivem com um quadro inflamatório, que está relacionado a um quadro de obesidade e aumento de estresse oxidativo, o jejum intermitente também consegue reduzir
de maneira muito grande o perfil inflamatório e o estresse oxidativo no organismo. Então, quando a gente pensa em resultado para a saúde, são inúmeros benefícios. A gente pode falar ali 10, 20 benefícios do jejum intermitente. Queria entender um ponto assim, né? Se o jejum intermitente tem todos esses benefícios, é porque faz bem para o nosso organismo passar determinado número de horas sem comer. É como se a gente desse um tempo para o organismo. Eu queria entender esse mecanismo do que esse jejum intermitente faz dentro do nosso corpo, Renata. Então, assim, ó, o ideal seria que todos nós passássemos pelo menos 12 horas em jejum. Então, a gente tem uma coisa que se chama ciclo circadiano, que é o quê? Toda a nossa liberação de hormônios, tudo que acontece no nosso corpo, os processos metabólicos, eles estão atrelados a esse ciclo circadiano, que tem relação desde o momento que a gente abre o olho de manhã, que a gente já tem aquela luz entrando ali pelos receptores na nossa retina, e já faz vários efeitos no nosso corpo na relação de produção de hormônios e assim por diante, até o momento que a gente fecha o olho para ir dormir. Então, o ideal seria que a gente comesse até o finalzinho do dia, finalzinho da tarde, e não se alimentasse mais, e ficasse 12 horas sem alimento nenhum, e no dia seguinte, logo cedo, você faz a sua primeira refeição. Então, isso é o natural. Da época lá da nossa avó, da nossa bisavó, que eles costumavam comer ali no final da tarde, depois não comiam mais nada, dormiam cedo, acordavam cedo e depois iam comer. Isso dava basicamente 12 horas, porque o nosso corpo ele precisa desse descanso. Nesse momento que a gente não está alimentado, é onde acontecem os processos de autofagia do organismo. É como se fosse assim uma limpeza das células. Então, por exemplo, vamos pensar num carro. Você trabalhou o dia todo, vamos supor que você é motorista ali do aplicativo. Você trabalhou o dia todo com o seu carro, chega à noite, você não vai mais trabalhar, o seu carro precisa de uma certa manutenção. Então, vai tirar o que não serve mais e vai recuperar ali as células que estão boas e otimizar esse processo para no dia seguinte começar tudo novamente. E o grande problema nos dias de hoje, até com essa questão da indústria de alimentos, da oferta constante de alimentos, das pessoas terem essa vida tão atribulada de coisas para fazer, é que as pessoas não têm mais horário para se alimentar, não tem mais horário para dormir, não tem mais horário para acordar, e isso muda muita coisa e tem um impacto muito grande na nossa saúde. A gente vai pagar o preço disso ao longo dos anos, aí a gente não sabe, porque não é uma coisa que aparece do dia para a noite. Eu estou adoecendo porque eu estou me alimentando errado. A consequência não vem de um dia para o outro. Talvez por isso a gente não tome tanto cuidado com isso. Então, as pessoas estão acostumadas a comer alguma coisa e dormir. Tem gente que acorda à noite para comer. Para tomar Coca-Cola, para comer um doce, são vícios que antigamente praticamente não existia. Essa oferta de produtos industrializados que dá uma saciedade, uma vontade, atiça a nossa vontade de comer algumas coisas justamente por conta das substâncias que são adicionadas nesses produtos. Faz com que a gente não tenha mais esse cuidado de ter o período que o nosso corpo precisa descansar e não ter nada que ele está fazendo digestão o tempo todo. Olha, eu tô pensando aqui, eu não deixo o meu corpo descansar 12 horas, definitivamente eu não deixo. Eu acho que ele descansa aí 8 horas, 7 horas, que é o período que eu tô dormindo. Renata, eu vou te contar a minha experiência, assim, acho que essa até é bacana a gente trocar. Eu como geralmente de 4 em 4 horas, já cheguei a comer de 3 em 3 horas, mas eu tenho fome. Eu não sei se porque eu como refeições muito pequenas, a minha alimentação é saudável, eu como em casa todo dia, eu faço a minha própria comida, eu tenho frutas, o que eu faço de errado é que às vezes eu gosto um pouco de comer um pão, alguma coisa assim, um café com leite, um pãozinho com manteiga, pra mim é sensacional, ainda mais que eu moro num local frio. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou relativamente saudável, tenho um peso ideal, eu faço exercício físico, mas eu como
Posso dizer que como de 3 em 3 horas. Então, se eu almoço cedo, porque o filho vai para a escola, eu almoço cedo. Quando dá umas 3 horas e meia da tarde, eu já preciso comer alguma coisa. E eu como à noite, Renata. Às vezes eu tomo um chá com biscoito para eu poder dormir. Será que eu estou fazendo muito errado? Eu acho que muita gente que está assistindo aqui ao nosso programa também tem uma rotina como a minha. Queria que você... Estou fazendo muito errado? Me conta. Então, vamos lá. Com certeza, muita gente que está assistindo tem uma rotina como a sua e até muito mais complicada, com certeza. O que seria interessante para você é aumentar o intervalo entre essas refeições. A gente pensa assim, meu Deus, jejum, eu não vou aguentar fazer um jejum. Só que o jejum nada mais é do que você começar a aumentar o intervalo entre as refeições. E para você fazer isso, você precisa ter uma última refeição antes daquele período de jejum, adequada. E o que seria uma última refeição adequada? Ela precisa ser suficiente em nutrientes para que você sustente aquele período em jejum. Porque se ela for rica em carboidratos simples, por exemplo, você falar um pãozinho com manteiga, já é uma refeição que você não consegue ficar mais do que 3 horas sem comer. A gente precisa ali de proteína, a gente precisa de gorduras boas, a gente precisa de fibras que vão te saciar por mais tempo, vão te fornecer a energia aí de maneira mais gradual e não faz aquele pico de liberação de energia, e daí, junto com aquele pico de liberação de energia, já aumenta a glicemia, nosso corpo responde maravilhosamente bem com um monte de insulina sendo liberada na corrente sanguínea, e isso, toda vez que a gente tem liberação de insulina no corpo, significa fome. Então, insulina alta, Viviane, pode associar com fome. Por isso que comer um doce, comer uma coisa assim, a gente fica buscando uma coisa atrás da outra. Eu como um doce. Passa 1 hora, agora eu quero comer um salgado. Aí você vai lá e come pão. Aí agora eu quero comer um doce. Aí você fica andando. Se você está em casa, você fica andando para a geladeira. Esse tipo de coisa, a gente tem que cortar o mal pela raiz, porque isso é um ciclo. Isso é um ciclo que a gente não consegue interromper. Então tem que chegar um momento que você vai lá, parou, agora eu vou começar a mudar. E aumentando esse intervalo entre as refeições, por incrível que pareça, e você vai fazer para testar, depois você vai me contar, você vai ter menos fome do que você tem hoje. Então você fala, eu não aguento, eu como pouquinho. Mesmo comendo pouquinho, você não deveria ter fome tão frequente, se você escolhesse melhor os seus alimentos. Gente, preciso mudar com certeza a minha rotina alimentar. Vou cortar o pãozinho, Renata, prometo. Vou cortar o pãozinho. Quero perguntar para você que está assistindo a gente aqui, se você já fez jejum intermitente, qual foi o resultado, ou se você é como eu, que come de 3 em 3 horas. Conta aqui nos comentários que a gente quer saber. Renata, esse jejum intermitente, então, ele não tem uma frequência. Eu vou fazer um pouco de jejum intermitente agora, vou passar 3 meses comendo normalmente, do jeito que eu quiser, depois eu volto a fazer. O ideal é que a gente inclua o jejum intermitente na nossa rotina ad eterno, é isso? Isso. Independente de você querer emagrecer ou não, é esse conceito que a gente tem que derrubar. O jejum intermitente não é para emagrecer, ele é para a saúde. E fazer 12 horas diariamente de jejum é o mínimo que a gente precisa. Se você eventualmente faz um pouco mais, vamos supor que é uma pessoa que não quer emagrecer, você pode fazer o que a maior parte dos estudos mostram, que é o jejum 5x2, que seria o quê? 2 dias com uma restrição e 5 dias comendo normalmente. Se forem 2 dias seguidos, traz mais benefícios ainda para a saúde. Então, Viviane, esse é um modelo, por exemplo, que quem não quer perder peso só precisa ter o cuidado de controlar ali o número de calorias e conseguir consumir nos outros dias o número de calorias para não ter uma perda de peso significativa, porque a pessoa já se sente bem no peso, já está saudável e assim por diante. Ela só vai fazer algo para melhorar a questão da saúde. Então, para melhorar essa adaptação, é justamente uma adaptação metabólica muito grande. E essa intermitência, um dia eu vou comer um pouquinho mais, um dia eu como menos, e um dia eu tenho um intervalo maior na minha refeição, isso me garante o meu organismo trabalhando para manter a minha saúde. Toda vez que a gente tira o nosso corpo da zona de conforto, a gente faz com que ele tenha um estímulo para trabalhar, para buscar a saúde. Então, o ideal seria pelo menos 2 dias na semana. E por quanto tempo? Eu diria para o resto da vida, que você vai se adaptar a essa prática. Não vai ser uma coisa assim, é que
A palavra jejum é desconfortável, né? As pessoas têm, meu Deus, jejum não é para mim. Então a pessoa já acha que é uma coisa absurda, mas não é. Você aumentando um pouquinho o intervalo entre as refeições, por exemplo, mesmo na sua rotina, já estaria perfeito. Você falou agora que as pessoas acham, ai meu Deus, jejum, sabe o que eu me lembrei agora? De todas as vezes que a gente tem que fazer jejum para fazer exame de sangue. Né? Ah, eu tenho que ficar. Horas, meu Deus, é muito. Tem que ficar 12 horas sem comer e para mim, vou te falar, é difícil, porque eu faço a última refeição às 8 só porque eu preciso fazer o jejum de 12 horas, gente. Quando dá 10, 10 e meia, eu quero tomar um chá, comer um biscoito, comer um beliscar, comer alguma coisa. Só porque eu sei que preciso ficar 12 horas. É incrível o que você tá falando. Mas, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Esse jejum intermitente, esse jejum que a gente está falando aqui agora, né? Que você disse que é uma coisa que precisa ser incorporada à nossa rotina. A gente pode fazer por conta própria ou precisa de acompanhamento nutricional? Isso é bem importante. Tudo que a gente faz por conta própria, sem ter um conhecimento específico do assunto, muito provavelmente não vai dar certo. Perigo fazer por conta própria? Não tem. Porque assim, qual é o perigo do jejum? Vai passar mal. Passar mal, você pega uma banana e come. Passou? Então, se esse preconceito com o jejum, esse grande medo com o jejum, vou passar mal. Se eu fizer jejum, eu passo mal. Não vai passar mal, tá? E se passar mal, pega algum alimento e come, que está tudo resolvido. Porém, se você espera um determinado resultado e você começa a fazer jejum intermitente, por exemplo, emagrecimento, a pessoa fala assim, então eu vou ficar o máximo que eu puder em jejum. E uma coisa que acontece muito, Viviane, as pessoas começam o jejum e percebem assim, poxa, não é tão difícil como parecia. Nossa, eu estou conseguindo fazer. E a pessoa acha que é bacana, quanto mais jejum, melhor, e ela começa a competir com ela mesma. Então eu já fiquei 18 horas, eu vou ficar 24. Ela fica 24, eu vou ficar 48. Eu tive uma paciente uma vez que, sem me avisar, enfim, por conta própria, ela decidiu ficar 72 horas em jejum, porque foi passando o tempo e ela falou assim, não estou com fome, não vou comer. E é comum, quando você está fazendo um jejum mais prolongado, você não ter fome. Por quê? Ao contrário do que a gente pensa. Parece que vai dar muita fome. Não vai dar muita fome. A sua insulina vai estar bem baixa, porque você está sem comer. A insulina é liberada quando a gente consome alguma coisa, principalmente alimentos, fontes de carboidrato. Como a insulina está muito baixa, você não tem aquela fome desesperadora. Você fica tranquilo. Talvez a pessoa possa ter um pouquinho de dor de cabeça, alguma coisa, mas isso pode ser um problema, geralmente é um problema na hidratação. Aí você toma água, às vezes com um pouquinho de sal, alguma coisa, por conta dos eletrólitos, e vai passar, e tá tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que ficou 72 horas sem comer, ela não sentiu nada, ela não passou mal? Isso é saudável, passar 72 horas sem comer? Faz bem para a saúde isso? Olha, nos relatos, nos estudos, a gente vê relatos até de jejum bem prolongados, como esse, ou até mais prolongados. Mas, particularmente, não tem necessidade nenhuma, porque ele não vai ter um benefício adicional do que um jejum bem feito, que você faça aí, um dia você fez 16 horas, outro dia você faz 18 horas, é mais do que suficiente. Um jejum de 16 horas é muito fácil encaixar na sua rotina, é muito fácil de você fazer, tá? Então, por exemplo, você faz uma última refeição às 8 da noite, e daí você vai almoçar no dia seguinte, então, 16 horas, 8 da manhã dariam 12 horas, você almoça meio-dia, então você come 8 da noite e você só vai almoçar no dia seguinte. Para quem já consome os alimentos adequados, não é nenhum pesadelo fazer um jejum de 16 horas, é bem tranquilo. E não tem necessidade, Viviane, de ser mais do que isso. Agora, o grande lance é você manter a intermitência, que é o quê? Se você fizer todo dia jejum de 16 horas, também não é legal. Porque, como eu disse anteriormente, o nosso corpo ele precisa dessa diferença, dessa mudança de estímulo, para ele trazer mais benefícios para a nossa saúde. Então, essa adaptação do corpo, estímulo, sempre o mesmo estímulo que a gente oferece, não é interessante. Para a gente ter um benefício para a nossa saúde, um resultado, uma resposta para perda de peso. Sabe quando a pessoa começa a fazer dieta e tem um super resultado, de repente passa ali 2 semanas, ela fala, acho que atingiu o platô, não estou mais conseguindo emagrecer. Isso é muito comum.
que a gente faz? Se você for cada vez mais diminuindo as calorias, vai chegar um momento que você vai dar 300 calorias para a pessoa e a pessoa vai estar extremamente desnutrida. Então, não é recomendado. Você precisa fazer uma intermitência ali no estímulo para que ela consiga ter um resultado de maneira mais evidente. Essa intermitência é aquilo que você falou anteriormente, de, por exemplo, faz o jejum 2 dias na semana e os outros 5 dias come normalmente, é isso? Tem gente que acostuma tanto com o jejum que quer fazer até, vamos supor, 16 horas todos os dias. Mas daí, o que eu sempre orientei, meus pacientes, as pessoas que eu atendi, enfim, sempre orientei que variasse pelo menos os horários de jejum. Então, se um dia você entrou em jejum às 8 da noite, no outro dia você entra mais cedo em jejum, e daí toma café da manhã no dia seguinte, para você tentar variar isso para conseguir um estímulo mais interessante. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o jejum intermitente ou tem alguma restrição? Por exemplo, uma pessoa que tem alguma doença, como hipertensão, diabetes, queria te ouvir sobre isso. Tá? A priori, como é uma coisa natural, digamos assim, até sem contar na modernidade, né, na indústria de alimentos, mas uma coisa natural do ser humano é ficar um período em jejum, qualquer que seja esse período, mas de no mínimo 12 horas. Então, a priori, qualquer pessoa pode fazer. Em alguns casos, algumas pessoas, a gente tem que ter um cuidado maior. Quais são essas pessoas? Por exemplo, um diabético do tipo 1, que ele é usuário de insulina. Quando a gente está sem comer, a gente tem a nossa insulina suprimida ali por conta da ausência da alimentação. Agora, uma pessoa que é usuária de insulina, então diabético tipo 1, ela administrou insulina, depende do tipo de insulina que ela administrou, essa insulina vai ter um pico ou vai ter um aumento na corrente sanguínea num determinado horário. E se naquele horário coincidir com o seu horário de jejum, você pode vir a passar mal. Então, assim, eu já tive pacientes diabéticos tipo 1 que fizeram jejum intermitente, mas é algo extremamente cuidadoso. Você tem que ter muito cuidado para fazer. Não fazer de jeito nenhum sem a orientação de um profissional bastante experiente com o jejum intermitente, porque senão certamente vai dar problema, vai ter um problema. E outra pessoa que não seria recomendado inicialmente são as gestantes. Então, a gestante ela tem uma necessidade energética e de nutrientes maior do que uma mulher, numa condição não de gestação. Então, talvez, sem um acompanhamento específico, ela não consiga suprir toda essa necessidade energética e de nutrientes. Então, com gestantes, quando a pessoa está muito habituada, a gente trabalha com jejum aí de no máximo 14 horas, e aí tendo muito cuidado com as refeições ao longo do dia. Mas não é uma coisa que eu gosto particularmente de recomendar. Então, eu diria essas duas populações. Eu fiz uma entrevista com a Ana Paula. Ana Paula ela tem diabetes tipo 1 e por conta de 2 protocolos que ela adotou, ela conseguiu reduzir o uso da insulina praticamente zero e ela tem uma dieta bastante semelhante ao que você está explicando aqui pra gente. Acho que ela come 2 vezes ao dia, ela come muita verdura e muita proteína, então ela não sente fome, ela consegue ficar aí 16 horas sem comer. O link da entrevista que eu fiz com a Ana Paula tá aparecendo aqui em cima, sugiro que você assista, que tá bem interessante. Quem tem gastrite, Renata, pode fazer jejum intermitente também? Quem tem gastrite, isso é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? Porque tem a sensação, estômago vazio, vai aumentar a acidez do estômago, vai trazer mais prejuízos. É muito importante a gente olhar primeiro a causa da gastrite. Muitas vezes a pessoa tem gastrite por ausência de ácido clorídrico e não por excesso. Então, aquele alimento ele não consegue ser digerido. Talvez a pessoa tome alguns medicamentos que atrapalham ali na produção de ácido clorídrico. E isso faz com que ela tenha uma digestão insuficiente, o alimento fica ali mais tempo no estômago, ele não consegue ser digerido e absorvido da maneira adequada e gera um super desconforto. A pessoa fica com gases, ela fica com aquela dispepsia, que a gente chama, ela fica meio que arrotando, aquilo parece que está voltando o alimento, e isso é uma digestão insuficiente, é pela hipocloridria e não pela hipercloridria. E, independente dessa condição de hipo ou hipercloridria, não tem problema algum o jejum intermitente. Nenhuma pessoa
com o estômago saudável, desenvolveu gastrite por conta de jejum intermitente. E se a pessoa já tem uma gastrite e ela tem um consumo adequado dos alimentos, um jejum intermitente não vai fazer com que ela tenha um aumento ali daquela condição de gastrite, ou venha a ter muito mais dores, ou tenha mais restrições em relação a esse problema. Fazer atividade física pode durante o jejum? Pode fazer atividade física sem problema algum. Só que a gente tem que ter um cuidado. Não pode, vamos supor, a pessoa nunca fez jejum e também não está fazendo exercício. Aí ela vai começar. Vou começar hoje. Chega lá na academia feliz da vida e na nutricionista ao mesmo tempo. E a nutricionista fala, então tá bom, começa o jejum, começa a academia. Ela vai passar mal, muito provavelmente. Então, a partir do momento que aquela pessoa já está habituada ao consumo adequado de alimentos, porque até não vale a pena, Viviane, você orientar uma pessoa a fazer jejum se ela não consome os alimentos da maneira adequada, se ela não dorme da maneira adequada, porque é toda uma combinação de fatores para o estilo de vida. Então, você não vai perder seu tempo, gastar as fichas ali na pessoa que não faz nada certo. Ah, mas vamos fazer o jejum que já ajuda. Não ajuda. Precisa ser uma combinação de mudanças ali de hábito. E o exercício físico, ela não vai passar mal no exercício, não tem problema algum, tá? Como eu falei para você, eu trabalhei com atleta há bastante tempo, e quando eu trabalhava com a seleção de hóquei sobre grama, da equipe, tinham 3 atletas que não conseguiam tomar café da manhã de jeito nenhum. E eles tinham ouvido durante muito tempo do técnico, enfim, que tinha que comer, senão não podia treinar em jejum. E eu lembro que quando eu entrei para atender os atletas, foi a coisa que eles mais se queixaram. E eu falei, não, calma, a gente faz uma refeição no dia anterior bacana, que vocês estejam bem alimentados, e depois do treino vocês fazem a primeira refeição, não tem problema algum. Daí eles almoçavam, tinha um intervalo grande, e voltavam à tarde para treinar. E ficou tudo bem, ninguém teve nenhum problema. E um treino de alta intensidade, uma equipe, pessoal que foi para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Então, assim, a gente precisa, de fato, entender que se você não comer antes do exercício, você não vai passar mal. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa come muito e tem um certo desconforto, dependendo da intensidade do treino, chega até a ter um desconforto gastrointestinal. Isso acontece até em atletas em Olimpíadas, chegam a passar mal, porque erraram a estratégia de hidratação ou de alimentação. Então, não tem problema nenhum, desde que bem orientado, uma coisa gradual. O segredo do jejum, para ter um sucesso com o jejum, é sempre a coisa gradual. Um dia você aumenta um pouquinho o intervalo da refeição, depois você está ganhando um pouquinho mais de intervalo, e assim por diante. E o que a pessoa não pode comer logo depois do jejum? Por exemplo, no fim ela ficou ali 16 horas de jejum, ela não pode comer um prato de macarrão, pode? Então, a gente não... como eu disse, a gente não pode desperdiçar um jejum com alimentos inadequados. Então, a gente precisa quebrar um jejum com carboidrato de índice glicêmico mais baixo, então aquele que é mais rico em fibras, ou que tem as unidades maiores ali das moléculas de carboidrato. Então, ela não vai quebrar o jejum com pãozinho, ela não vai quebrar o jejum com doce, com, enfim, algo, doce, eu vou comer doce, eu vou comer sei lá, pudim, Você não vai fazer esse tipo de coisa. Mas uma refeição como um almoço é perfeito para quebrar o jejum. Um arroz, um feijão, a carne, a salada, os vegetais, né, as verduras, perfeito, não tem problema nenhum. Eu quero comer uma fruta, eu vou comer uma banana, eu vou colocar alguma fibra ali na banana, ou um pouquinho de proteína, enfim. Você evita carboidratos de maior liberação de açúcar, até porque a hora que você come esse carboidrato, você acaba saindo imediatamente daquela condição de jejum, não só calórico, como metabólico, que é onde a gente tem a mudança do metabolismo da gordura para o metabolismo do carboidrato. Suplementação, você associa alguma suplementação a esses períodos de jejum intermitente? Se a gente pensar em tudo que você precisa consumir diariamente, a maior parte das pessoas não conseguem suprir ali essas necessidades nutricionais diárias, porque por inúmeros fatores, ou por uma monotonia na alimentação, ou talvez por um problema em relação ao tempo mesmo, o acesso a esses alimentos, mas até também
o valor nutricional dos nossos alimentos, hoje dos vegetais, por exemplo, não é mais o mesmo. Então, a gente teve aí a monocultura, então, nós não temos a mesma quantidade e proporção de micronutrientes num determinado alimento. Por isso que, quando a gente tem uma oferta menor de alimentos, então você vai consumir uma menor quantidade de alimentos ou menos vezes ao dia, a gente talvez precise de uma suplementação de micronutrientes. E aí você tem que fazer uma entrevista com a pessoa, um recordatório, talvez exames de sangue, mas muito antes de aparecer no exame de sangue uma deficiência, uma conversa com o nutricionista, você consegue identificar, poxa vida, olha, a Viviane está consumindo pouco magnésio, então eu vou suplementar magnésio para a Viviane, porque muito provavelmente vai ter deficiência daqui a um tempo. Então, a gente já conhece os minerais, as vitaminas que estão presentes nos diferentes alimentos e conversando com você eu consigo identificar, poxa vida, ela não consome praticamente nunca nenhuma fonte de tal nutriente. E aí a gente faz uma suplementação de micronutrientes para garantir que a pessoa, mesmo numa condição de jejum, de redução da alimentação, porque ela quer perder peso, ela consiga ter todos os nutrientes para manter o organismo num bom funcionamento. Renata, o jejum intermitente, você me confidenciou isso antes, te ajudou muito num determinado período da sua vida, durante uma gravidez difícil. Conta pra gente como o jejum intermitente te ajudou nesse momento da vida. Então, foi pós uma gravidez de gêmeos, que eu tinha feito um repouso, e eu aumentei pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha chegado num peso desse. Eu aumentei 46,7 quilos. E eu tinha que voltar para a faculdade, dar aula, trabalhar depois de 6 meses que nasceram gêmeos. E eu estava me sentindo muito desconfortável com essa questão de como que eu vou voltar para a sala de aula? Meu Deus, eu sou nutricionista, eu vou entrar lá falar de dieta, eu vou falar do quê? E os alunos vão olhar para mim e falar assim, o que você está falando? Na minha cabeça só passava isso, porque a gente começa a ter uma insegurança daí muito grande com a condição que você está e talvez você nunca tenha vivenciado aquilo. E eu estudei muito durante aquele período para tentar entender qual era a melhor maneira de eu emagrecer tudo aquilo que eu tinha engordado, e de maneira saudável, claro, também estava amamentando, não queria fazer nenhuma loucura, mas ter um resultado satisfatório. E aí que eu tive o primeiro contato com o jejum intermitente. Eu falo que eu sempre fiz muitas coisas antes de passar para qualquer paciente. Com 19 anos que eu atendi, eu nunca passei nada para um paciente que eu não tivesse testado em mim. Apesar de a gente estudar, óbvio, mas a hora que você vai e coloca na prática, o resultado talvez você encontre algumas coisas bem interessantes, assim, que você não tinha conhecimento sobre aquilo. E foi muito bacana que em 5 meses e meio eu perdi esses 46 quilos, sem passar fome, por incrível que pareça, perdeu 46 quilos, sem nenhum tipo de remédio, sem nada. Eu estava fazendo exercício diariamente, depois de um mês, né, quando o obstetra me liberou para treinar, eu já fazia exercício, fui tentando aos poucos voltar a correr, eu corria bastante antes de engravidar, mas com o peso todo que eu estava, era realmente difícil. Eu fui para 109 quilos. Eu sei que a barreira dos 100 quilos é, assim, assustadora, Viviane. E, tipo, você falar assim, nossa, quanto você está pesando? 109? Parece que, assim, ó, até 99 ok, mas 100? Não, 100 já é demais. E, graças a Deus, nunca mais cheguei naquele peso. E até hoje, assim, o jejum intermitente faz parte da minha rotina. Se eu viajo, fujo um pouco dos horários, da alimentação normal, eu consigo me manter no meu peso de maneira, sabe, sem nenhum sacrifício, com jejum intermitente. Isso, sem dúvida alguma, eu considero uma excelente estratégia que, além dos benefícios para a saúde, ainda ajuda muito numa dieta de emagrecimento. Então, o resultado é bastante eficiente. Renata, olha que sensacional, gente. Maravilhosa essa entrevista. Olha, eu adorei. Se você gostou, eu quero te pedir para deixar o seu like, não esquecer e compartilhar essa entrevista também com todo mundo que você conhece. Coloca no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja. Manda para todo mundo para a gente divulgar essa entrevista aqui da Renata, que, olha, eu tenho certeza que depois dela a sua vida não vai ser a mesma. Se ainda ficou alguma dúvida sobre jejum intermitente, pode colocar aqui nos comentários que a gente passa para a Renata. Eu tenho certeza que a Renata vai responder com o maior prazer. Não deixe de seguir também a Renata nas redes sociais. O Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Renata, quero agradecer novamente a sua contribuição aqui no canal. Foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Eu que agradeço. Estou à disposição aí. O pessoal pode mandar as dúvidas
e com certeza eu vou responder. Muito, muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.